Então, bem-vindos né, vamos gravar hoje mais um episódio do Change for Good Talks, falando sobre longevidade. E hoje estou muito feliz que estou trazendo juntos aqui duas pessoas que a gente já recebeu, que é o Sérgio Serapião e a Maria José Tonelli. E aí vou deixar vocês se apresentarem, tá bom? Mas, bom, vou dar um spoilerzinho aqui, que o Sérgio, como já veio, a gente sabe que ele é um cofundador da Labora e o idealizador e fundador do Lab 60 Mais. E a Maria José Tonelli, professora da Fundação Getúlio Vargas. E hoje a gente vai falar aqui, em primeira mão aqui, né, sobre uma novidade de um programa que eles estão desenvolvendo na GV, super adequado para a gente levar esse tema bem a sério, levando ele para dentro das universidades, para a gente preparar o mundo para acolher essa conquista, né, que nós tivemos de durar mais por aqui nessa vida, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá? Obrigada pelo convite, Renata. Prazer estar aqui com você e com o Sérgio. Muito bom. Super obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. E acho que é isso que a gente precisa, de divulgação e plataformas, né? Para a gente estar discutindo esse tema em profundidade. Então, o que é esse tema, longevidade? Vamos lá. Conta um pouco. E por que que isso hoje chama a atenção da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo? Então, acho que para começar, eu acho que ele é um tema mais novo para quem está aqui no Brasil, mas ele é um tema já um pouco mais com mais tempo quando a gente está falando de Europa, né? O Brasil está envelhecendo, é um processo que está acontecendo muito rápido. Aquilo que na Europa levou 100 anos para acontecer, o processo de envelhecimento, no Brasil está sendo muito mais rápido. Isso se deve, acho que um fator que você trouxe, né? Acho que a medicina está permitindo que as pessoas tenham uma vida mais longa, com mais qualidade, mas também tem um outro fenômeno junto, que é a questão de nós termos aí uma diminuição no índice de natalidade. E isso traz para, vamos dizer, para a demografia do país, um outro cenário que eu acho que é interessante pensar e planejar sobre esse cenário, né? E acho que tem também, acho que Sérgio talvez possa puxar um pouco dessa conversa, que é a questão, nós também estamos diante, neste momento, com tudo isso acontecendo, com mudanças na estrutura e no mundo do trabalho. Então, todos esses fenômenos e esses fatores, eles se compõem, né? Assim, eles para mostrar que a gente está diante de um novo cenário social que precisa ser cuidado. Eu vou querer explorar mais essa história dessa mudança no espaço do trabalho aí, para vocês explicarem melhor que mudanças são essas, né? Vamos lá. Já complementando a professora, quando a gente fala de longevidade, normalmente vem palavras como saúde, né? Médico, saúde, e vem também palavra como velho, né? Normalmente é isso que traz, né? Longevidade, é igual a velho, é igual a saúde. Na verdade, uma vida mais longa que a gente está vivendo, como a professora descreveu, assim, drasticamente mais longa, quase que dobrando o nosso tempo vivo, exige, na verdade, uma reconfiguração no nosso curso de vida, né? Então, aquelas 3 fases, né? As crianças estudam, adultos trabalham, idosos, né, se aposentam e esperam falecer, se tem que se reconfigurar. E o que a gente está vivendo agora na sociedade é justamente, tá bom, então isso não é mais sobre saúde só, e não é mais sobre velho só. Isso é sobre um novo entendimento de como que eu vou, né, desenvolver a minha vida, né? Ou seja, em microfases que justamente pela mudança de tecnologia e mercado de trabalho, acelera cada vez mais. Então você acaba tendo por um lado, uma diminuição do tempo de carreira, né? Porque as tecnologias estão avançando muito rápido, então o tempo que você sabe um assunto, ele se esvazia muito rápido até que chega uma próxima Versão daquilo, né? versão ou disrupção completa, né? E aquele segmento acaba, aquele jeito de fazer acaba. Então, tá diminuindo cada vez mais os nossos ciclos profissionais. Ao mesmo tempo, o nosso tempo de vida aumenta. Então, não dá mais para eu associar uma vida adulta a uma vida profissional. Eu vou ter que ter várias
ciclos profissionais acontecendo nessa vida que começa aos 14, aos 20, aos 25, não interessa, mas que vai muito mais longo. E isso gera uma mudança de vários conceitos, desde janela demográfica, que só em dada idade que você vai ter a força de trabalho de um país, até um plano de carreira, né? Até uma identidade profissional. Ou seja, isso muda tudo, né? Enquanto trabalho. Então, daí longevidade vista no ponto de vista de trabalho, de força de trabalho, você tem uma completa alteração que está começando a acontecer agora no mundo todo, né? Não, porque até dentro das empresas, que eu imagino que seja muito o olhar que vocês estão fazendo, né? Assim, 40, 50 anos já esgotou seu tempo ali fácil, né? Eu nem sei hoje em dia, vamos dizer, a caixinha do muito obrigado pela sua colaboração, quando é que ela vem? Se ela vem nos 40, 45, 50, mas é isso, na verdade, só que ao mesmo tempo a gente sabe e conhece muita potência e em prática ainda perto dos 80, 80 e lá vai alguma coisa, isso é bastante comum. Até 90 ainda tem pessoas hoje que têm muita lucidez e muita coisa ainda para oferecer, né? E disposição e tudo isso, obviamente, com carga horária diferenciada, né? Porque Claro. às vezes você não dá conta da jornada como ela é no começo da sua vida profissional, né? Então, eu acho que nesse ponto que você está trazendo, e acho que pegando também o que o Sérgio trouxe, eu acho que a gente talvez tenha que fazer alguns recortes, né? Se eu penso na história de vida e como cada um, na sua pessoalidade, vai se construir ao longo deste tempo e dessa vida mais longa, né? Então, acho que essa é uma perspectiva que a gente tem que olhar. E acho que a gente pode voltar para isso depois, porque eu acho que o nosso interesse está mais focado no desenvolvimento das pessoas do que só no espaço organizacional. Mas considerando o espaço organizacional, eu acho também uma questão importante de ressaltar que você tem pesquisas mostrando que pessoas mais velhas, né, profissionais 50 a mais, têm uma contribuição muito grande para as organizações, e muitas organizações, muitas empresas ainda não estão preparadas para poder reter esse pessoal. Então, acho que essa é uma questão importante da gente ressaltar aqui, né? E acho que tem uma outra dimensão, que é a dimensão de sociedade, não é? Nós, enquanto país, né? Assim, do ponto de vista de políticas públicas, o que a gente pode fazer para poder conviver com esse novo cenário demográfico, como disse o Sérgio. Então, acho que são várias dimensões aqui. Do ponto de vista individual, voltando para esse ponto, eu acho que as pessoas têm que talvez se preparar para ter vários ciclos na vida, né? Porque antes você entrava para uma empresa, ficava lá também durante muito tempo, meio que entrava e ficava até a aposentadoria. Isso mudou, já mudou faz tempo, né? Não é... Embora algumas empresas ainda tenham isso, mas não é de você ter uma longevidade dentro da própria organização. Mas o fato é que você está, assim, tendo que se preparar para ter vários ciclos de vida, porque você fica um tempo numa empresa, muda e, eventualmente, você pode construir carreiras fora de empresas também. É um pouco isso que a gente está querendo trabalhar nesse programa que a gente está lançando e que se chama Novos Horizontes. Sim. E esse tá na mesa, já está indo para a vida? Como é que está esse programa? Não, tá super. Desde o ano passado, aliás, final do ano retrasado, a gente se aproximou, né? Então, enquanto Labora, enquanto FGV, especificamente o NEOP, né? Que é o núcleo que a Maria José lidera. Núcleo de estudos, e organizações e pessoas. E a gente começou num primeiro momento, neste tema, mas a falar assim, da falta de pesquisas recorrentes que existiam, né? E daí a gente desenvolveu uma pesquisa específica, super interessante, que o professor pode falar um pouco mais, que eu acho que é bem importante dentro do nosso tema, que no fundo é uma pesquisa que dá uma comprovação de como que esse entendimento empírico, como você trouxe, né, de pessoas mais velhas, tem muito a contribuir, ele comprova cientificamente
de como que os life skills, né, as habilidades que a gente constrói pela vida, seja sendo pai, mãe, irmão, ou qualquer outra coisa que está fora do meu currículo, está fora do meu LinkedIn, né? São habilidades muito ricas e que, por vezes, muito válidas e transferíveis para as profissões que estão surgindo, né? Então, foi aí que a gente foi vendo, e dessa boa reunião, né, a gente falou, putz, eu tinha uma experiência anterior de já ter feito um programa que chamava Reinvente-se, que ajudava as pessoas a se reinventarem, como o nome diz, né? A partir dos 40, 50 anos. Eu falei, poxa, mas a gente fazia isso pelo Lab 60, de uma forma ali autônoma, né? Meio off-Broadway, né? Eu falei, não, vamos, acho que agora tá na hora da gente levar, né, pro main stage ali, né? Pro palco principal. Acho que uma das primeiras conversas e daí o grupo de alta gestão, né, que foi que também abraçou o João. João Lins, Gilberto Sarfati, gostaram da ideia, falaram, pô, é bacana, não tem nenhum programa assim numa grande universidade aqui no Brasil. Então, né, assim, FGV tem uma tradição de pioneirismo, então abraçamos. E eu acho que essa teve uma das conversas que foi muito rica, né? Que estávamos nós 4, né? E eles perguntaram, não, mas será que realmente vale a pena, né? Será que realmente é diferente? E o que tem de diferente? Temos mais de 250 cursos aqui, enfim, FGV, né? Eu falo, olha, mas tradicionalmente os cursos são construídos para as pessoas pensarem a sua carreira de uma forma linear, como era a vida trifásica, né? Então você vai subindo degraus, independente, né? Se você é um técnico, você vai para o ensino superior, você vai para o ensino superior, você faz uma pós, e daí você vai de alto executivo, você vai para o conselho, você vai subindo ali um degrau a mais, porque a vida é assim, a vida era assim, né? Então essa vida mais longa, ela exige que a gente tenha esses pequenos ciclos profissionais e que a gente faça umas pivotagens. Esse é o curso, né? É um curso que você não vai esquecer quem você foi, você não vai esquecer as habilidades que você construiu, mas você vai, talvez, dar uma pivotada na carreira, usando o linguajar de startup, né? Você vai mudar o rumo, né? Porque talvez, ou porque o mercado já mudou, ou porque você mudou, ou porque mudou muito aquele fazer e você não tem as melhores habilidades, enfim. Nesse mundo em plena transição, os cursos cada vez mais vão precisar ser cursos de mudança de rumo, né? Quando você fala da mudança de rumo, me chamou a atenção uma coisa na sua fala, da diferença antes que você, vamos dizer, você ia subindo degraus, então você estava sempre cada vez mais competente ao olhar daquela jornada aí que você estava fazendo. E ascendente, e ganhando mais, e com mais, né, mais medalhinhas ali do lado, né? E que o né? pivotar, muitas vezes, te tira desse, né? Vamos dizer, se você fosse olhar lá dentro, você iria ter a sensação que você desceu degraus, mas na verdade não, você vai começar um trajeto novo, então você tem mesmo que tá ali aberto para aprender tudo, né? Sair daquela posição de quem sabe mais para aquela posição de quem quer aprender de novo, a fazer diferente, né? O que se espera e o que o mundo precisa, não é? E isso desequilibra aí um pouco a sua segurança, né? Assim, como é que lida com isso, mas né? as pessoas estão muito acostumadas a associar a sua competência com o cargo que ocupa, né? E acho que voltando um pouco àquilo que o Sérgio trouxe, acho que a ideia também nesse programa, e foi essa pesquisa que nós fizemos, é recuperar que habilidades que você tem e que não necessariamente estão só atreladas a esse cargo, a essa posição, né? Esse é um projeto que foi conduzido na Itália com mulheres mães, né? E as competências que essas mães adquiriram ao cuidar dos seus filhos, né? Assim, eu acho que a gente poderia aqui, né, trazer isso e dizer, né, assim, que você aprendeu, né? Assim, que habilidades que você tem ao sair do mercado, eventualmente, e, né, passar a cuidar das crianças. E a ideia foi trazer isso para a dimensão do que você aprendeu, que competências que você tem que
claro que decorre das tuas experiências profissionais, etc., mas que vão além do cargo que você ocupa. E Sim. como é que você pode usar essas competências para fazer isso que o Sérgio está trazendo aqui, dessa pivotagem, de falar, olha, o que, que eu posso fazer com isso? Que outras avenidas que eu posso abrir do ponto de vista profissional, que eu posso trilhar a partir disso que eu sei, né? Então, eu acho que é um olhar para dentro, né? Eu acho que o curso pede esse olhar para dentro e de uma maneira, eu acho que com alguma humildade, que a gente sempre tem que ter, de que você tem que estar sempre pronto a reaprender, Exato. né? Assim, a É. experimentar. Eu chamaria até não só de humildade, mas humanidade, né? Eu acho que a gente construiu a nossa identidade adulta muito atrelada à identidade profissional, né? Quando você nos apresenta aqui, né? Você fala Sérgio, o Da cargo, a instituição organização, tal, né? É né? isso Então mesmo. é isso, esse que é o Sérgio, É. né? Só que então a gente se acostumou a moldar as pessoas pelas organizações. É. O que a gente está vivendo num mundo que se desconstrói nesse momento, desde a geopolítica até os segmentos, é que a gente vai ter a oportunidade de voltar a ser humano, né? Ah, O que que é bom. ser humano? Humano é você estar aprendendo todo dia. Estar vivo é você estar aprendendo todo dia, né? No minuto que você achou que você não tem mais nada para aprender, né? Talvez chegou na hora da sua morte, né? Assim, não tem mais o que tá fazendo aqui. Então, eu acho que a gente tá vivendo esse resgate, né? Que parece sonhador, mas ele pode ser muito positivo, né? E libertador para as pessoas. É. Porque eu não dependo mais daquele crachá, eu não dependo mais do RH falar se eu tô funcionário ou se eu fui demitido, né? Exato. Mas assim, é sobre mim. Esse trabalho que a Maria José começou a descrever, que foi como surgiu a nossa pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela é ancorada dentro de um conjunto de outras pesquisas feitas lá na Itália por uma empresa que surgiu, inclusive uma empresa que chama Life Feed, né? Como que feed, de alimentar a vida, né? Como que se alimenta a sua vida, que foram mulheres que criaram pesquisas, depois uma empresa e depois uma tecnologia, que foi o que a gente aplicou aqui na nossa pesquisa. E assim, ser mãe é ter um MBA, né? E sem curso, né? isso, Porque eu brinco, sem manual. Sem manual, porque eu sempre brinquei com meus filhos. Eu falei, socorro, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque vocês não vêm com manual. Mas nesse Então, mundo... nós vamos trocando, né? Exato. E nesse mundo que você não é tão humano, mas você é parte só de uma organização e definido por uma organização, você sair para cuidar ou 4 ou 6 meses, né, de afastamento, vira um ônus? Não, mas isso não é um ônus. Isso é o melhor benefício que a empresa poderia ter, porque ela acabou de ganhar um curso sem dar um custo, só tem que pagar o salário. Então, assim, só que não é visto assim. Então, elas foram lá e comprovaram que realmente tem habilidades que a maternidade ensina e essas habilidades podem ser transferidas para o ambiente de trabalho. A gente pegou essa mesma, vamos aplicar isso para a longevidade, e foi aí que a gente viu que sim, é válido também para um repertório muito além da maternidade, ou seja, a humanidade nos ensina muito. Agora, voltando no seu ponto da humildade, a gente tá falando que se a identidade pessoal se confunde com a profissional, e eu vou tirar peso dessa profissional, então eu vou ter que estar sempre me reinventando enquanto a minha identidade, né? A cada ciclo desse profissional que eu for ter, ou ciclos paralelos que eu for ter, né? Porque não é só um, cada vez é mais do que um, é o tal da carreira barra, né? Slash, né? E esse é muito do autoconhecimento que a Maria José citou, ou seja, se a gente não colocar dentro de um programa como esse uma carga importante sobre quem é você, independente de quem que você foi, né? Quem é você hoje, para onde que você quer ir. Não, né? e às vezes, será que você foi você, né? Porque às vezes você passou a vida Sem não sendo você, dúvida. né? Essa é um bom ponto, Não é? Renata. Quem sou eu mesmo, né? Exato. O que eu gosto mesmo, né? Quem eu sou, né? Eu acho que a gente estava conversando um pouco antes, né, no café aqui, antes da gente começar aqui a nossa conversa oficial, e a gente estava falando o quanto isso para os homens às vezes é muito complicado, né? Porque para eles, ainda mais essa questão da identidade profissional, muitas vezes é a única que eles podem ter, né?
As mulheres, às vezes, ainda têm esta possibilidade É, de ter outras identidades, né? Continuam, às vezes, dentro do espaço da casa, né? exato. Mas para os homens, às vezes, perder essa identidade assim, a pessoa não sabe mais quem é, né? Então, essa questão de você resgatar, e acho que o ponto que o Sérgio trouxe é bem bacana, a humanidade é realmente muito legal. Não, Porque, isso é né, é bárbaro. É. sensacional, porque você tem outras coisas que não é só essa sua, vamos dizer assim, essa trajetória profissional. É claro que se aprende nisso, Claro. sem dúvida nenhuma, não vamos jogar fora. Todas as experiências nos fazem, vamos dizer assim, sermos quem somos, né? É. Eu fui ver nesse fim de semana uma exposição lindíssima que está na Casa Bradesco, Uhum. Linda. que é linda, linda, né? E o título Eu Sou o Outro do Outro, né? Então, o quanto que a gente aprende com as leituras que você faz, o É. quanto que você aprende com a poesia, com as pessoas que você encontra, às vezes em pequenas interações, né? Assim, não é só o trabalho, né? Tem Lógico. várias outras coisas que nos circundam na vida e que nos levam a aprender. Então, acho que a ideia é, de alguma maneira, com o programa, é claro que de uma forma mais estruturada, né, também, porque ao É um final a ideia é que né, assim, os participantes possam sair com um novo projeto, né? Mas a ideia é recuperar todas essas outras dimensões que por vezes ficam perdidas. Não, é interessante. Eu quero daqui a pouco saber muito detalhe desse programa, mas até só para a gente falar um pouquinho mais dessa mudança, vamos pensar, né, que o homem que até, vamos dizer, até a pandemia, o homem era praticamente obrigado a, a ter a vida dele profissional completamente desconectada da pessoal, mais do que a mulher ainda. Sim? Porque a mulher, ela estava, vamos dizer, em termos de história da humanidade, era novo para a mulher aquele papel hiperinstitucional Sim, só, sim. né? Assim, não é, mas para o homem não. E durante a pandemia, onde os pais tiveram que ser pai também durante o trabalho, né? Porque eles estavam Uhum. trabalhando e a vida acontecendo dentro de casa. Eu acho que eles ganharam de presente uma condição de, sei lá, de ser humano Uhum. incrível, não é? Porque tá bom, eu tenho uma reunião de trabalho, mas meu filho está chorando. Né, assim, tipo, eu me lembro meu filho mora em Portugal, e ele estava com a menina pequenininha, minha netinha bem bebezinha, e aí um dia ele me liga, eu estou no Brasil, e ele põe para ela, que tinha, sei lá, uns 9 meses, um telefone e fala: "Mãe, fica fazendo gracinha para ela, por favor, que eu tenho que fazer meu call aqui". Babysitting à Babysitting distância. à distância. Não, e funciona, né, porque aí você fica Funciona. bilu, 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 enfim, ela se distraiu e ele conseguiu fazer o call, mas ele teve que tomar todas essas atitudes que Sim. normalmente não teria. Foi um presente da pandemia, né? Porque senão era aquela coisa assim: eu saí, sinto muito, alguém cuida que eu vou fazer minha vida profissional, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante esse momento que a gente está, é muito rico e a gente não deveria desperdiçar, né? De todas essas questões que a longevidade faz pensar, eu acho que o ganho que a gente tem é muito o que você falou, Sérgio, que é devolver para nós Uhum. a humanidade que somos e que não pudemos ser muitas vezes pelos compromissos que a gente foi assumindo na vida, achando que precisava ser dessa forma. Uhum. A gente viu que, ok, gerou uma série de ganhos, uma série de conhecimentos, de conquistas, mas uma perda interior aí importante de sentido, de significado, de entendimento do que a gente é, né? Sim. Talvez a gente tenha, eu estava me lembrando assim, nós acabamos de fazer um especial e também um webinar sobre a questão da longevidade na revista GV Executivo. E tem vários artigos lá falando sobre a questão da criatividade, não é assim, como é que que tipo de criatividade você tem nos jovens, que tipo de criatividade você tem em pessoas mais velhas. Mas eu acho que, e você trouxe a questão da pandemia também, eu acho que a gente está num momento de repensar também o que que é a idade, porque o preconceito é alguma coisa que acontece também com os jovens, né? Não Uhum. só
com os mais velhos. A gente sabe que isso existe, tem preconceito ainda, tem etarismo ou idadismo, como alguns preferem, né? Então, essa questão de repensar a idade, eu acho que ela também é um ganho nesse momento que a gente tem, para os jovens também. Né? Assim, o que significa ser jovem, o que significa ser criança hoje? Né? Então, acho que a gente tem aí uma mudança social relevante. Acho que a gente está processando ainda, sabe, Renata? Você trouxe essa questão da pandemia, acho que a gente não processou completamente. E acho que nesse ponto é que idade que é a certa para eu começar algum ciclo, né? Profissional, por exemplo, né? Então, historicamente, é ali por volta dos 20, né? Que eu vou decidindo o que eu quero da minha vida, né? Uhum. No final da minha adolescência, eu já vou para o ensino médio já um pouco direcionado, e daí eu vou me aproximando, e ali começava um ciclo profissional. Agora não tem mais essa idade. Se os ciclos são mais curtos, né? Eu vou ter que ter esse mesmo lugar de experimentação e de escolha muitas vezes na minha vida, né? Pelo menos uma grande vez, que é dessa etapa quando eu virei a segunda minha adolescência, né? Que é a gerontolescência, né? Que é por volta lá dos 50 anos, né? Que eu tô realmente, né? Biologicamente em transição de novo, né? Então, isso culmina com um mercado de trabalho que tem muito etarismo, que expulsa também as pessoas, com AI, com inteligência artificial. Isso está acontecendo cada vez mais em escala, bem silenciosa pelas empresas, mas assim, teve já... Semana passada, eu vi uma empresa brasileira, 30% da força média sendo demitida. Essa semana eu estou escutando outra. Então, assim, são volumes bem altos de profissionais médios e alto escalão, né, que estão sendo tipicamente ali nos quase 40 e mais, substituídos por outras formas de trabalho, não só tecnologia, mas enfim. Tá, é o fim dessa pessoa? Não. Ela vai ser jogada por uma possibilidade de, assim, tá, agora eu preciso ver o que eu quero fazer. Eu posso continuar aquela trilha, se tiver espaço, ou eu posso redefinir. Se a gente voltar muito no tempo, né, esse processo de definição, que a gente chama de universidade, né, de uma forma mais clara, surgiu lá no século IX, né? 10 séculos depois veio para o Brasil, no século XIX veio para o Brasil, ou seja, é uma preparação de você mudar a tua identidade. Eu, aos 15, me chamo de um aluno do ensino médio, essa é a minha identidade, gosto de jogar bola, tenho uns hobbies, e daí eu tenho uma série de ambientes que vão me possibilitando forjar uma entrada no mercado de trabalho, forjar uma nova identidade. Que eu paro de falar que eu sou o Sérgio, que gosto de jogar bola e tô no ensino médio, e começo a falar, não, eu sou um administrador de empresas, né? Mas é difícil você partir de um ponto para o outro. Você precisa de um ambiente bem desenhado para você ir pegando instrumentalização, as pessoas irem te reconhecendo. Depois veio o estágio, primeiro emprego, trainee, ou seja, uma série de etapas que chega uma hora, 15 anos depois, eu faço um administrador. Para essa pessoa que está sendo demitida ou saiu do mercado de trabalho, cadê esses ambientes para eu forjar uma nova identidade? E é essa a ideia de vocês, quer dizer... Eu acho que esse ponto que o Sérgio trouxe é super importante, porque você tem, por exemplo, estamos falando também das camadas médias, acho que a gente também tem que colocar essa questão de recorte aí também, porque jovens em condições de vulnerabilidade talvez não seja tanto assim, mas considerando de um modo geral, eu acho que as pessoas têm muito apoio, né? O adolescente tem apoio, não, vai prestar vestibular, não, né? Assim, vai querer ser médico, orientação vocacional. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer, etc. E aí, quando chega nesse momento de vida, com 50, né? Vamos colocar esse recorte de 50, 55, e algumas empresas até têm expulsórias declaradas, né, de 60, 65, né? Como um benefício de RH. Como um benefício. O que você vai fazer depois, né? Assim, e acho que esse é um ponto, né? Assim, o que as empresas estão fazendo, né? Assim, o que o setor público está fazendo para preparar exatamente para essa longevidade, né? Que é o nosso ponto, Não, né? Assim, é o nosso ponto. E a ideia você de não tem apoio, você não tem apoio para falar quem sou eu agora. Né? E o que acontece tipicamente é que, independente se você continuou ou não na tua trajetória,
Se você encontra alguém no bar, ou, sei lá, um amigo, ou alguém que você não conhece, você vai se apresentar com aquela identidade que você tinha há 10 anos atrás. Tipicamente. Você fala, eu sou um engenheiro, e eu continuo, que você faz? Eu sou engenheiro. Né? Não, você foi engenheiro há 10 anos atrás. Você foi do mercado de agricultura há 10 anos atrás. Você não é mais. Mas isso não precisa ser ruim também, né? Não, isso não é pode ser ruim. uma coisa boa, né? Eu já não sou mais engenheiro, mas é que agora assim, não tem como a pessoa forjar outra resposta que não essa. Né? A outra resposta que ela vai dar, possivelmente, muito normal, principalmente se ela for um pouco mais velha, lá pelos... não, eu estou aposentado. A aposentadoria não é um fazer. É um benefício social. É um não fazer até. Não, é um benefício social, ponto. Exato. Como que você está ocupando o seu tempo, se realizando ou não, contribuindo ou não, é outra coisa. Né? A gente tem cursinho para entrar na faculdade, mas a gente não tem cursinho para entrar na longevidade. Né? Exato. Então, Exato, olha assim, não tem um... Né, assim, como é que eu faço? Né? Assim, quais são os passos que eu tenho que dar? Né? O que eu posso ver daquilo que eu fiz para me preparar para essa... Né? Porque antes, assim, ainda hoje, né? Assim, acho que a expectativa de vida no Brasil subiu muito, mas é 72, 75. Mas estamos vivendo até os 90. O que eu vou fazer dos 60 aos 90? São 30 anos. São 30 anos, é muito tempo, dá para fazer muita coisa. Não, né? E não fazer nada nesse tempo todo é adoecer mesmo, vamos dizer, desgastar todos os relacionamentos, porque aí você fica, né, com uma frustração, aí uma falta, e aí você vai se desgastando e desgastando o seu entorno, né? Então vamos lá. Quem é o público para fazer esse programa? Quem que vocês estão imaginando trazer? Como é o programa? É um programa de 1 ano, de 6 meses? Como que funciona esse programa? Tipo assim, que nem eu sou bem um público-alvo, imagino, né? Sim. Que eu tô lá com os meus quase 66, até hoje já transicionei algumas coisas, porque a gente sabe que a mulher, né, tem a coisa menos, vamos dizer, retilínea, né? Vai tendo vários pontos, mas também fico pensando, eu falo, nossa, e aí? O que vou fazer daqui para frente, né? Qual que é o meu próximo ciclo, né? Eu acho que o público é exatamente esse. Acho que o primeiro ponto em comum nessa pessoa é que tem uma inquietude de que eu quero começar uma coisa diferente, ou eu tô com uma inquietude que eu já fiz demais isso que eu tô fazendo, eu não sei exatamente para onde que eu vou, mas assim, tem uma coisa dizendo ali dentro dela que assim, tá na hora de um recomeço, tá na hora de e esse recomeço não é assim, um emprego, né? Não estamos falando aqui de uma oferta de emprego. Estamos falando assim, de um novo ciclo de vida, né? Uma nova identidade que você vai adicionando a tudo aquilo que você já foi. E, principalmente, você entrar numa nova comunidade, né? Assim, quando a gente é criança, nossos amigos vêm lá da escola, ou do bairro, ou da família, né? Depois, na faculdade, todo aquele grupo né? Depois vai no trabalho, os amigos do trabalho. Assim, é muito comum, com o decorrer da vida, você parar de criar esses novos espaços para criar novas redes de relacionamento. Não é network, é relacionamento. Troca profunda, né? Isso. Então, acho que uma coisa que a gente busca, sabendo que essa transformação não tem um prazo determinado, não dura 6 meses, ou 1 ano, ou 2 semanas, é dar um ponto de início para uma transformação, né? E que ela vá se sentir amparada, seja porque tem um curso que tem lá algumas semanas, seja porque começa a ter uma comunidade na qual todo mundo que vai passando pelos cursos vai entrando, né? Um programa de fellowship, isso. Né? Eu acho que essa é a identidade que a gente tem em comum, né? Você dá um passo, né? A ideia é assim, o programa, né, eu tô evitando até de chamar de curso, porque, né, assim, curso parece que você vai, né, aprender, sim, vai aprender, mas não é uma coisa técnica, não é isso. O conteúdo é você, né? O conteúdo é você vai estar lá, né? Você vai estar lá com pessoas que estão, não é, experimentando com a mesma curiosidade, mas ele é um programa que tem aproximadamente 2 meses, e a ideia é que você entra, é claro que você vai ter algumas aulas, né? Estou colocando assim, né, entre aspas, mas
assim, olha, entender um pouco o que que é esse cenário, o que está acontecendo, né? E a partir daí também buscando entender quem é você, né, na construção dessa nova identidade. A ideia é que assim, que todos os participantes possam, como eu posso dizer, ser postos a uma ser expostos, melhor dizendo, né, o verbo é melhor esse, ser expostos, eles vão serem expostos a uma diversidade de opções, né, assim, olha, se eu quiser empreender, né, assim, o que que eu teria que fazer, né, se eu quiser voltar para o mercado, né, também é uma possibilidade, o que que eu teria que fazer. Enfim, a ideia é que eles possam também estar expostos a essa diversidade de opções. E como disse o Sérgio, continuar depois dentro desta comunidade, né? Uhum. Porque são pessoas com quem você vai ter afinidade para conversar, porque Então, estão com as mesmas dores. com Estão as com as mesmas mesmas dores. dores, estão E vai ter com... algum ponto que você vai se identificar com ela, né? Seja porque era do mesmo segmento, seja porque tá com uma mesma angústia, mas acho que esse momento de transformação é muito importante, esse espelhamento, né? Então, tem um quê de coletivo, né? É em turmas, são turmas, mas tem um quê de observação individual para cada um, porque também Uhum. cada um tem a sua trajetória. Tem uns que vão dar um clique na primeira aula, outros que vão terminar o programa e assim, né? Mas Ainda não foi. pode Né? continuar. E pode continuar. Pode continuar. E a Então, ideia é assim, que então, um possa... programa de 2 meses. De 2 meses, Não, isso. falando sério, eu poderia me inscrever? Claro. Por exemplo, Claro. mesmo que eu fale assim, olha, eu não estou buscando uma recolocação profissional, Sim. porque hoje eu moro em 2 países diferentes, então não consigo. Não é sobre isso. Tá, não, é para É sobre bom um novo ciclo que Tá. você quer abrir para você, né? Então, Você quer pensar os próximos 30? Isso. é É isso. assim, você quer Esse é pensar o o que ponto. que, né, assim, o Quero. que que Tá. você gostaria nesses próximos 30, né? Você quer conversar, ter uma nova turma que também está na mesma, né? Diferentemente, por exemplo, da gente ir para um bar onde só tem pessoas 60 a mais, que você vai, também tem, né? Eu acho que já Vai se divertir também. vai se divertir também. Conversas mais superficiais. Né? Você vai ter gente da mesma faixa, vamos Uhum. dizer. Mas a ideia é que num programa como esse, você tem pessoas com curiosidades, né? Assim, que estão vivas, que estão querendo Sim. buscar novos projetos. Então, a ideia é você estar com essa turma também, Sim. né? E acho que esses 3 elementos, né, que a grade tem, que a Maria José descreveu, ou seja, tem um quê de alinhamento do que está acontecendo no mundo, né? O que é essa tal longevidade? O que está acontecendo nessa turbulência de mercado, inteligência artificial? Assim, tem um quê de informação de fora, tem um quê de informação de dentro. Tá, quem sou eu hoje? Para onde que eu quero ir? Né? É um processo que muita gente não para desenvolver ferramentas, Quais né? as competências que eu tenho usando este modelo Exato, que a gente desenvolveu? exato. Meio que um assessment, Então, sabe? assim, é um mergulho para muito além do meu LinkedIn, do meu currículo, mas quem sou eu mesmo aqui, né? E daí um terceiro, e daí uma terceira etapa, ou seja, eu olho para fora, eu olho para dentro, daí uma terceira etapa que a Maria José descreveu, assim, tá bom. A gente vai dar alguns instrumentos, né, de portfólio de vida, um mapa para você, para daí abrir um conjunto de experiências bastante amplas, que algumas não vão estar no radar, né? O que é empreendedorismo social? O que eu posso ser voluntário? Eu posso empreender? Quais são os riscos de empreender? Então, aí a gente está abrindo uma série de parceiros. Dentro da Getúlio Vargas tem um mundo, né? Desde acadêmico até investimento e a gente traz outros, né? Como a Choca, como o Sistema B, como o próprio Cubo. Ou seja, as pessoas vão ser expostas a alguns ecossistemas de possibilidades, que ali vão criar suas próprias avenidas, né? Muito individualizadas, né? Não, eu acho o máximo. Agora sim, vamos lá. Se eu quiser me inscrever, já posso? Já Pode. pode. As Entro no inscrições site, estão abertas. estão abertas. Isso. Quando a primeira turma tá para sair quando? No final de maio. Final de maio, presencial? Presencial. Toda presencial. Esse curso tem muito ganho fazer presencial. Porque a gente poderia fazer online. Uhum. Mas assim, o online, você recebe informação,
é mais difícil de você fazer trocas profundas, Não, também né? acho. Acho que e é bom ter coisa presencial hoje em dia. A gente ganhou muito com muitas coisas Exato. online, mas o presencial tem E, seu e, diferencial, e no né? fundo é um misto, porque É. assim, o curso é sobre você. Então, nos encontros que a gente vai fazer, são encontros profundos, intensos, de 1 dia e meio, concentrado, e depois com uma distância para o próximo encontro. Tá, Né? 1 semana, às vezes 2 semanas, porque vai ter um monte de lição de casa que online você pode fazer, né? tá. Então, seja leitura, seja trabalho pessoal, seja utilizar as ferramentas, Visitas. visitas. Então, assim, é um curso que, para muito além das aulas presenciais, vai ser intenso para cada um, até porque não é fácil você Lógico. fazer uma transição. Não é Exato. sentar ali e falar, tá bom, entendi. Ah, Não. pronto. É. Ali é só um ponto de encontro e sair com uma lista de compra ali, né? Uma lista de fazer ali, Não, e mas eu cada um até com a estou sua. perguntando, assim, bem específico, desculpa reduzir a minha pessoa, mas por quê? Não, Por é exemplo, bom eu que moro tangibiliza. parte aqui e parte em Portugal. Perfeito. Então eu falo assim, ai, maio eu tô indo para Portugal. Então tá, então vamos dizer que eu não consigo participar da primeira. Mas assim, aí eu teria que ter o quê? 2 meses que eu 2 fique no meses. Brasil. Tá, porque Se aí você eu... estiver no Tá. Brasil e estiver, sei lá, no Rio de Janeiro, você vai precisar vir para São Paulo, sei lá, uma vez por Isso, semana, exato, nas exato. semanas do curso. É uma vez por semana, Uma sexta durante e 2 sábado. meses. É uma e sexta sábado. começando às 4. A Tá, ideia é que a gente começa isso. na sexta às 4 da tarde, vai até às 10 e Tá, sábado o dia todo. tá. Não, entendi. Então, assim, Então, já sei que a próximo curso que eu tiver no Brasil, eu na próxima, esse de maio eu já não consigo, mas no próximo eu vou segurar sextas e É sábados isso. por 2 durante um meses para período. fazer É isso. isso. Não, Isso. perfeito. É isso. E É dá isso. para Tá. vir do Brasil todo também, porque Lógico, é só exato. você planejar e se organizar, Exato. né? Então, Não, e acho que faz diferença ser presencial, porque a gente não é, de novo, né? Não é um curso técnico que eu vou aprender não. Não. uma atividade. Não, eu vou ter que olhar para mim mesmo, vou ter que me conectar com as outras pessoas. Sim. E Então, é diferente também que, assim, a ideia é que o Sérgio, eu e mais 2 pessoas que compõem a equipe, coincidentemente, Renata e Renato, olha só. temos várias, Aham, que a gente vai estar o tempo todo acompanhando o certo. grupo, né? Então, a Sim. ideia é essa proximidade também, para que a gente possa, praticamente, eu vou usar essa palavra, mentorando, né? Isso. Esse processo de transformação, né? Que a Tá. gente espera Ter que um olhar um pouco mais individualizado mesmo, né? Não, Como que o é. tema impactou você, provavelmente vai ser diferente naquela sessão que impactou outra pessoa, Não, e a né? carga horária que vocês estão propondo, eu acho uma carga horária muito interessante, porque ela permite realmente uma conexão. É isso. Porque se fosse, sei lá, você vem por 2 horas e volta lá, né? Não Ou vai. vem por 2 horas todos os dias, você não cria tanta intimidade quanto você Exato. passar, Sim, E né? para criar essa intimidade, É. né? Até porque tem esses momentos, principalmente esses momentos de autoconhecimento e depois na exploração, que você vai conhecer muito das pessoas, né? Exato. As pessoas se abrem. Uhum. Então, vai ser muito comum algumas situações difíceis, frustrações, ou mesmo, né, realizações de alguém, ter eco no outro, né? Exato. E então o cafezinho, o almoço, Sim, sim, o faz pós-curso vai ser tão importante quanto o momento de aula. Exato. Não, né? adorei. Não, adorei. Não, e assim, bom, a gente até está num momento que a gente daqui a pouco tem que finalizar esse papo, mas eu queria muito isso, que a gente deixasse claro para quem tiver esse interesse, quiser olhar para a sua nova fase de vida, para fazer isso. Por exemplo, porque até esse momento, o que que eu enxergava e às vezes eu falava para o meu marido, falava assim: "Ai, vamos participar", e já fomos, desses summits de inovação, para a gente ver o que Tá que acontecendo tá de acontecendo inovação, nesse mundo, Web para ver se a Summit gente em para ver se Lisboa. a gente se acha, sabe, assim. Tá bom, nós fomos, até porque estávamos em Lisboa na época, nós fomos. Mas a gente fica ali, eu acho que não, assim, não, a gente entende 5% do que está acontecendo ali, porque é tudo numa dinâmica, numa Claro. velocidade, e eu talvez tivesse ido para lá um pouco com a expectativa que eu estou de fazer o programa, de participar do programa de vocês.
Só que lá, óbvio que não foi feito Sim, para me não foi atender. desenhado para você. Então, assim, eu fiquei lá 2, 3 dias, a gente ficava assim, nossa, 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 quanta coisa. Só que, assim, na prática, você não consegue, aquilo não me promoveu uma mudança. Me olhou que tem muita coisa para eu olhar, mas você não. é exposto a muita coisa, Exato. mas a chance de você transferir para a Exato. sua vida é muito baixa, né? Não, É muito e baixa. assim, tenho essa idade, obviamente que eu tenho vários amigos que estão na mesma Claro, situação mas é e claro. que eu acho que isso é muito interessante. Super. Porque você leva para a tua atividade pessoal, quer seja, vou tocar música, vou pintar, ou vou trabalhar de novo, ou vou fazer um trabalho voluntário, mas enfim, como é que o que que eu sou e o que eu ainda quero ser, já que estou aqui, né? E Aham. vou ficar por aqui mais um pouco, então deixa eu, né? Mas isso é muito importante que você falou. É, essa vontade, né, de se manter conectado é super importante, né? E claro que temos que estar, né? Não tem coisa que é para jovem ou que é para velho, não. Se é do dia de hoje é para todo mundo. É como a tecnologia. Agora, quando não tem as traduções, né? Quando não tem as possibilidades de realmente aportar a contribuição passada, né, da minha história naquele evento, é difícil também não me sentir um pouco peixe fora d'água, né? Então, assim, às vezes você vai. Eu expus no Web Summit há 4 anos atrás, e acho que foi uma das experiências mais que eu me senti mais fora d'água. Eu era lá uma startup expondo, mas assim, não tinha cadeira para sentar. Eu assim, gente, que ambiente é esse? Eu não aguento ficar de pé. Pelo amor de Deus. E não podia sair do negócio ali. A luz era mais intensa do que esse estúdio aqui. E assim, eu falei, nossa, eu tô derretendo nesse lugar. Não foi desenhado para mim, né? Eu tava lá com 47 anos, né? E tudo garotada, né? Então, assim, é legal a gente se conectar, mas se não tiver as traduções Como é que eu processo isso, Né? né? Exato, Como é que isso, né, assim, junto com a história que eu tô trazendo, né? E esse novo que está chegando, como é que eu me reorganizo, né? Só para deixar aqui uma mensagem, o curso chama Novos Horizontes. Ele está dentro de um programa que chama Alta Gestão, da FGV. Então, para quem tiver interesse, por favor, busque no site da FGV. Depois a gente põe o link aqui. O programa. A gente deixa tá tudo bom. Ótimo, bacana. detalhadinho. Alta Gestão, Novos Horizontes. E como a gente falou, a nossa intenção é construir uma comunidade, que cada pessoa que vai se inscrevendo vai ser parte dessa comunidade, as diferentes turmas vão se criar Isso relações. É muito legal também. Em algum momento pode chegar ao ponto da gente, vamos fazer uma imersão em tal evento. Pode acontecer. E essa é o interesse, ou seja, cursos com comunidade, com pesquisas recorrentes. E aí você vai criando o ambiente. O curso vai estar aberto para pessoa física ou para empresa com, né, inscrições avulsas. E também estamos construindo esse mesmo curso dentro das empresas. Então, alguém do RH fala, nossa, deveria estar apresentando isso para um grupo inteiro de executivos. Claro, vamos fazer, porque também é esse o momento, né? Se a gente está passando por uma transição de força de trabalho e muita gente, né, invariavelmente vai ser mandada embora, né? Qual é a melhor forma de mandar embora? É só dar um pacote bacana para a pessoa, né? É legal, esse é o jeito tradicional e bonito de fazer. Mas como é que você constrói, né, esse cursinho, Prepara né? essa pessoa Prepara para uma próxima fase, né? E não necessariamente para aposentadoria, né? Porque não tá mais, não dá pra gente pensar que alguém de 60 anos... Ou para ir para uma outra empresa também, que tem, né? Sim, pagar o headhunter ali. Pagar o headhunter para que ele se recoloque, também não é o caso. Assim, o mercado tá mudando muito. Essa que é a verdade, né? É assustador um pouco. É tipo ir no Web Summit. É um pouco assustador. Porque você fala assim, gente, mas isso é verdade? Né? Quando você vai ver, é verdade. Então, assim, não é pra gente ir contra as tecnologias, é pra gente absorver e ver qual que é o nosso novo lugar. Exato. Né? Nossa. E tem muito lugar pra todo mundo, né? Acho que bárbaro. Não, maravilhoso. Foi bárbaro conversar com vocês e saber mais detalhes desse programa que
esse programa já vem sendo pensado, né? Na Sim. nossa Sim. conversa anterior, a gente não apresentou e hoje, né, tá aqui disponível, isso é bárbaro. Bom, eu diria assim, para quem está nessa minha fase de vida, não perca essa oportunidade. Eu já sei que não vou poder participar da primeira turma, Tudo mas bem. A gente certamente da segura a seguinte. tua vaga da segunda. Já fico com a vaga para a segunda. E agora E sim. a gente anuncia, acho que isso é importante, a gente anuncia o programa como 45 mais. Bom, É um número de referência, tá? Se tiver 42, se tiver 78, não é sobre isso. exato. É sobre a gente criar esse momento de um segundo ciclo, tá? E de ciclos. Ciclos, Né? ou o terceiro Exato, ciclo, ou o quarto. não, e até Esse. porque esse segundo não vai ser O perene, último. não é? Ele Não vai ser o último. Não. mas você já entende que você vai ter que estar sempre se ressignificando, Isso, né? Assim, isso. que bárbaro. Muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. E tomara que eu vou juntar um monte de amiguinho para fazer, porque acho que vai vamos lá. ser Tamo lá. muito legal. Acho que a gente precisa A disso. gente pode fechar uma turma lá em Lisboa. Nossa, já imaginou que olha que já tenho amiguinhos lá que iam gostar, viu? Tá De bom. repente. Não, tô brincando. Lá em Mas- Lisboa tem o curso da Tem um da programa. Católica. Lá É. tem. Mas obrigada pela oportunidade, Renata. É sempre um prazer conversar aqui com você, com o Sérgio. A gente está nessa parceria, né, Sérgio? Super boa. Que é Muito bacana. bom. Então, agradecemos a oportunidade de falar do nosso Delícia. novo programa. Muito obrigada mesmo. E daqui a pouco a gente vem de novo, né, no final do ano, para saber Opa! As novidades. as novidades e como que foram as primeiras turmas, né? Vamos Tá sim. bom? Obrigado. aqui. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau.